Imaginou um lugar onde a esperança parece ter sido totalmente destruída? Onde a dor e o sofrimento foram levados a um limite inimaginável? Agora, imagine um lugar onde milhões de pessoas viveram esse pesadelo durante os anos mais sombrios da história mundial. Esse lugar existe e é um dos episódios mais terríveis e marcantes da Segunda Guerra Mundial: os campos de concentração nazistas. Mas o que faz esses campos tão aterrorizantes? Como o ser humano foi capaz de infligir tamanha crueldade em outro ser humano? Hoje, vamos embarcar em uma jornada sombria e reveladora sobre os terror dos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial, entendendo não apenas as atrocidades cometidas, mas também as histórias de resistência e sobrevivência em meio ao caos. Prepare-se para um mergulho profundo, pois as respostas que vamos encontrar são tão difíceis de processar quanto o próprio tema que estamos prestes a explorar. Capítulo 1: O Nascimento do Inferno. Como surgiram os campos de concentração? O que poucos sabem é que o conceito de campos de concentração não surgiu com os nazistas, mas foi desenvolvido muito antes da Segunda Guerra Mundial, em outros conflitos, como na Guerra dos Boers, entre 1992 e 1002, onde os britânicos criaram campos para concentrar os civis africanos e Boers. No entanto, foi com os nazistas que esses campos atingiram uma escala de horror incomparável. O objetivo inicial dos campos de concentração era isolamento. Com a ascensão de Hitler e do Partido Nazista, começaram a ser criados locais para prender qualquer um que fosse considerado indesejável para o regime: judeus, ciganos, prisioneiros políticos, homossexuais, deficientes físicos e mentais, entre outros. Mas a coisa não parou por aí. A verdadeira intenção por trás desses campos foi a extermínio em massa de populações inteiras. Agora, aqui está um dado chocante. No auge da operação nazista, havia mais de 40 campos de concentração espalhados pela Europa, cada um com sua função específica: trabalhos forçados, experimentos científicos e, claro, a morte sistemática. E foi aí que começou o pesadelo. Capítulo 2: O Inferno de Auschwitz. O mais famoso de todos os campos Auschwitz. O simples nome já evoca imagens de horror indescritível. Esse campo, localizado na Polônia ocupada pelos nazistas, se tornou o epicentro do extermínio em massa. De 1940 a 1945, cerca de 1,1 milhão de pessoas foram assassinadas em Auschwitz, a maioria delas judias. Mas o que tornou Auschwitz tão emblemático não era apenas o número de vítimas, mas a maquinaria da morte que foi desenvolvida ali. Para muitos, o campo de concentração de Auschwitz é sinônimo de câmaras de gás e fornos crematórios, onde dezenas de milhares de pessoas morreram todos os dias. Algo ainda mais assustador, porém, é que Auschwitz tinha um sistema de trens especiais que traziam milhares de pessoas de toda a Europa diretamente para os portões do campo. Na maioria das vezes, os prisioneiros nem tinham ideia do que os aguardava. Chegavam acreditando que seriam apenas transferidos, mas logo se viam em uma luta pela sobrevivência, sem saber se seriam mortos em minutos, horas ou dias. Capítulo 3: A resistência silenciosa. Sobreviventes e heróis não reconhecidos. Embora a maioria das pessoas associem os campos de concentração ao sofrimento e à morte, também houve histórias de resistência. E não estamos falando de grandes movimentos de revolta, mas de atos de coragem que aconteciam no silêncio. Os prisioneiros, mesmo com pouca chance, tentaram resistir das formas mais impensáveis. Um exemplo famoso é o de Viktor Frankl, psiquiatra judeu que foi levado para Auschwitz. Frankl escreveu sobre sua experiência no livro Em Busca de Sentido, onde descreve como ele e outros prisioneiros encontraram maneiras de resistir psicologicamente ao sofrimento imenso que viviam.
muitas vezes sem sequer saber se estariam vivos no dia seguinte. Ele falou sobre a importância de encontrar um propósito, uma razão para continuar a lutar. Algo tão simples quanto a vontade de viver, e por incrível que pareça, o simples ato de amar pode ser a diferença entre a sobrevivência e a morte. Outro exemplo poderoso foi o de Marek Edelman, um dos líderes da revolta do gueto de Varsóvia. Embora o movimento tenha sido esmagado pelos nazistas, a resistência foi uma forma de os prisioneiros se oporem ativamente à opressão. Mesmo sem armas ou apoio externo, eles tentaram desafiar o inimigo de todas as formas possíveis. E não podemos esquecer os Anjos de Auschwitz, um grupo de mulheres prisioneiras que, em um ato de coragem inimaginável, ajudaram a salvar centenas de crianças, escondendo-as ou tentando encontrá-las um destino melhor fora dos campos de concentração. Muitas dessas mulheres perderam a vida, mas seu sacrifício não será esquecido. Capítulo 4. Os experimentos humanitários. Cientistas ou monstros. Mas as atrocidades cometidas nos campos de concentração não se limitaram ao trabalho forçado e aos assassinatos em massa. Algumas das experiências mais grotescas da história ocorreram nesses campos. Cientistas nazistas, sob a liderança de Josef Mengele, realizavam experimentos médicos brutais em prisioneiros. Mengele ficou conhecido como o Anjo da Morte, realizando testes em gêmeos, crianças e outras vítimas, muitos dos quais não sobreviveram. Entre os experimentos mais conhecidos estavam aqueles em que os prisioneiros eram submetidos a congelamento extremo, injeções de doenças ou, em muitos casos, tentativas de modificações genéticas. A ideia era estudar o impacto de tais práticas em seres humanos, em nome da ciência. Mas, na verdade, eram apenas torturas disfarçadas. E, se isso não fosse o suficiente, também existiam os chamados trabalhos forçados, onde os prisioneiros eram forçados a construir armas, munições e outros itens para o esforço de guerra nazista. Quem se recusasse ou não fosse rápido o suficiente para cumprir a carga de trabalho era executado sumariamente. Capítulo 5. A libertação e o legado. Em 1945, quando os aliados começaram a avançar na Europa, muitos campos de concentração foram liberados. Mas o que os soldados encontraram lá foi tão devastador que, até hoje, os relatos dessa libertação são difíceis de ouvir. Milhões de corpos estavam empilhados e aqueles que estavam vivos mal conseguiam se mover, tamanha a fome e a violência sofrida. Os campos de concentração são um lembrete sombrio de como a humanidade pode cair em abismos inimagináveis de crueldade. Mas, paradoxalmente, eles também são um símbolo da resistência, da coragem humana diante do sofrimento e da luta pela sobrevivência. O legado desses campos não é apenas um ponto sombrio na história, mas um alerta para as gerações futuras. Como nos lembramos dessas atrocidades? Como evitamos que a história se repita? A resposta talvez esteja em educar, lembrar e garantir que as lições não sejam esquecidas. Pois, no final, a maior vitória sobre o terror é nunca permitir que ele seja apagado da memória humana.